Aleluia, amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por isso que nós amamos essa mensagem da cruz, e nós vamos proclamar ela. Às vezes você pode dizer: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, o que eu faço? Use a sua vida. A sua vida é aquilo que as outras pessoas elas enxergam, e elas leem em você, e elas sabem pela sua conduta: eu quero ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa segue alguém que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E nesta manhã de domingo, onde nós comemoramos a Páscoa, que veio para o Ocidente, e a Páscoa ela veio com um sentido, uma conotação diferente, em que as crianças, quando elas vão crescendo, elas acabam entendendo que a Páscoa é relacionado a um coelho, é relacionado a um chocolate, é relacionado a um brinde, ou aquilo que ela vai ganhar, justamente por ser Páscoa. E nós como cristãos, nós temos que ensinar os nossos filhos que a Páscoa quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou em nosso favor. O castigo que nos traz a paz estava ali sobre Ele, e Ele ressuscitou e está vivo, e Ele vive para sempre. Aleluia. Pega a sua Bíblia agora, abra ela em Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. Aleluia. Êxodo capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso 13. Êxodo 12, ele diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tomará para si um cordeiro, e não um coelho, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro, quantos são necessários para comer ali totalmente aquele cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue, o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que os comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Somente até aí. Aleluias. Glória a Deus. Quer dizer, a Páscoa vem do hebraico, quer dizer Pesach, que significa passagem, passar além da marca. Então o povo de Israel, ele estava pronto para sair do Egito. O Senhor disse para eles: se preparem, fica com um cajado na mão, com as sandálias calçadas, porque vocês vão ser libertos. E o Senhor naquele tempo fez com que o anjo passasse, e onde tivesse aquela marca ali, o anjo ele não tocava nas pessoas que ali estavam. E da mesma forma eu e você, quando o nosso Senhor Jesus, ele foi levantado no madeiro, espargiu o seu sangue, nós temos essa marca de Cristo em nós, e quando vem o maligno contra as nossas vidas, ele olha essa marca em nós, e ele não nos toca, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E o povo estava ali passando por um tempo de escravidão. E muitas pessoas, nós podemos dizer que andam escravas, mas escravas do pecado. Escravas de algumas situações que elas não conseguem se libertar. Passaram um tempo que o povo saiu do Egito, na época de João Batista, na qual ele fala em João capítulo 1, versículo 29, acho que vai passar aqui no telão. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que ia de vir, na qual eu não sou digno de retirar as sandálias dos seus sapatos. Esse é o que eu falo, que ele vem antes de mim, ele já existia. Mas se você pegar a palavra do Senhor e você ler apenas com os seus olhos, você vai ver que João Batista, ele era mais velho que Jesus na terra. Porque primeiro nasceu João Batista, depois nasceu Jesus. Porque João Batista foi aquele que veio para anunciar o caminho. Quem era o caminho? É Jesus. E aí, como ele fala que ele existe antes de mim, porque ele já conhece a messianidade de Jesus ali. Ele fala: esse existe antes de mim. E esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. E eu quero estudar com os irmãos nesta manhã 4 verdades relacionada na palavra do Senhor sobre a morte de Cristo. A primeira, ele nos livrou do poder do pecado. A segunda ele é o motivo da nossa reconciliação. O terceiro, ele é o motivo da nossa salvação. E o último, ele é o motivo da nossa vitória. É o nosso Jesus. E o tema que eu dei a essa mensagem foi na cruz. Foi na cruz. Primeiro, foi na cruz que ele nos livrou do poder do pecado. Em Romanos capítulo 6, no verso 6 a 8, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Se morremos com Cristo nas águas do batismo, sabemos que também que com Ele nós viveremos. A palavra pecado, ela vem do grego chamada amártano e do hebraico ratá, que significa errar um alvo, um objetivo determinado. Essa expressão em latim, ela se torna peccato. E a palavra tem a conotação que quando você comete este pecado, você errou o alvo, você já está fora dos desígnios de Deus. Você já está fora daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. O pecado, ele faz isso, você está trilhando um caminho. E quando você comete um pecado, você sai daquele caminho que estava sendo trilhado para você. E às vezes a gente pergunta, por que não está dando certo? Por que não está dando certo? Porque você tem que viver uma vida reta perante ao Senhor. Se acontecer alguma coisa que nos fazer errar o alvo, a gente volta, dá volta, peça perdão ao Senhor. Não tem alguém que não peque, não existe nesta terra. O único que passou por esta terra e não pecou, não foi encontrada acusação nos seus lábios, esse homem foi Jesus. Esse é o nosso Rei dos Reis. O processo que Jesus passou até a crucificação, de levar a cruz, e Ele levar os nossos pecados sobre Ele, para que nós tivéssemos esse objetivo de não errarmos o alvo, mas através dele nós sermos libertos da escravidão do pecado. Assim como diz em Isaías capítulo 53, no verso 5, que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aí o que é transgressões? 1 João capítulo 3, verso 4, ele responde: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, por causa da nossa iniquidade. Às vezes a gente lê essa palavra iniquidade e ela passa batido. O que é a iniquidade? Iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importa mais com as consequências, ou tem vergonha de cometê-los. É aquela pessoa que, Senhor Jesus, me perdoa porque eu cometi esse pecado. Aí o Senhor perdoa, aí daqui a pouco ele comete a mesma falha, aí daqui a pouco ele pede perdão de novo, aí comete as falhas, ele já se acostumou com aquele erro, e chega um determinado momento que ele já não pede mais perdão, nada, ele fala, é melhor eu sair da igreja, porque eu ficar pecando desse jeito, Deus não me ama, que isso? Volte, se arrependa. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Quando você pede perdão a Ele, Ele perdoa, e tem que ser de coração, não ficar cometendo mais os mesmos erros. Mas eu não consigo, Senhor. Pede força a Ele, Ele te ajuda. É o Senhor que nos capacita. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E Ele sofreu naquele caminho, e sofreu muito, porque Ele tinha um propósito para as nossas vidas. O Senhor, Ele tinha um propósito para mim e para você. Se nós pensarmos aqui com a nossa mente humana, simplesmente a nossa mente terrena, o castigo que nos traz a paz, que castigo que traz a paz para alguém? Como? Ele sofreu, Ele morreu, cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E se nós trazermos para o nosso tempo, você que tem um filho, uma filha, você que tem alguém que você ama, você impõe alguns castigos àquela pessoa, àquela criança, para que lá na frente ela olhe para trás e fale: valeu a pena, pai, valeu a pena, mãe, aquele dia que a senhora me castigou porque eu estava fazendo coisa errada e eu não deveria. Se a senhora não tivesse feito aquilo, hoje eu estaria nas drogas. Se a senhora não tivesse feito aquilo, hoje eu estaria assaltando por aí. Se a senhora não tivesse feito aquilo, hoje eu estava perdido.
É o castigo que você dá ali, aquela orientação, para que lá na frente, você como pai, como mãe, tenha uma paz plena em Cristo, dizendo: eu fiz o certo. E da mesma maneira, o Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pagou o maior preço por você. Ele pagou o maior preço por nós. E a palavra diz que mesmo Ele passando por tudo aquilo, Ele não abriu a boca. Mesmo Ele passando por tudo aquilo, mesmo Ele podendo ter dado ordem aos anjos para ir ali e acabar aquele sofrimento, Ele seguiu o projeto da nossa salvação. Em Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Ele pagou esse preço para nos livrar do poder do pecado. Ele pagou o preço naquela cruz para que nós pudéssemos vencer este mal. Foi na cruz um motivo de reconciliação. Foi na cruz um motivo de reconciliação. Jesus, Ele é o motivo da nossa reconciliação. Em Efésios capítulo 2, no verso 16, diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. De acordo com o elder Bruce McConkie, a reconciliação é o processo de redimir o homem de seu estado pecaminoso e das trevas espirituais, restaurando-o a um estado de harmonia e união com Deus. É uma vez que nós entendemos que o Senhor já levou sobre si todas as nossos pecados sobre aquele madeiro, nós não podemos mais ficar escravos do pecado, e Ele sempre está de braços abertos ali quando nós cometemos esse erro para nos reconciliar com Ele. Em Salmo capítulo 32, versículo 3 fala, o salmista falando que quando ele escondia os pecados que ele estava ali, o corpo dele definhava de tanto gemer, porque escondia os pecados. Eu preciso me reconciliar com Jesus. Não dá tempo de nós brincarmos, de tempo de ficar esperando, eu vou curtir um pouco a vida e depois eu vou para a igreja. Eu nasci no berço cristão, eu vou curtir o mundo e depois eu volto para a igreja. Essa é uma enganação que o diabo ele quer colocar na vida dos jovens. Que não há melhor lugar do que estar na presença do Senhor. Não há melhor lugar do que estar trilhando o caminho do Senhor. E quando está nesse estado, que você não sabe, e agora? Eu vou, não vou, eu estou pecando bastante, será que Deus vai me aceitar de volta? Será que Ele vai aceitar ali, que eu peça perdão a Ele e eu me reconcilio com Ele? E eu reconheço que estou nesse estado, e eu peço ao Senhor, e nós somos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho Jesus. Em Romanos capítulo 5, no verso 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, lá no passado, o Senhor já pagou o preço, o maior preço, pelas nossas vidas, e hoje, Ele já vive e reina para sempre. E se nós errarmos o alvo, conforme eu dizei na primeira parte, nós temos essa chance de reconciliar com Ele, porque Ele vive, Ele reina. Então nós temos que ter essa consciência de ir a Jesus e falar para Ele: Pai, eu pequei. Assim como diz o filho pródigo que voltou ao seu pai: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas Jesus não, Ele nos trata com amor, não importa a situação. Às vezes você pensa: mas eu cometi um pecado muito grande, é muito alto. Jesus, Ele não olha por esta parte. Ele olha, Ele te chama de filho. Filho, vem, deixa eu curar suas feridas, deixa eu tirar essas arestas aqui, que está na sua pele, deixa eu
pegar esse aqui, ó, deixa eu lançar fora, ó, deixa eu acessar o seu coração, abre ele. Diz a palavra do Senhor que ele está à porta e bate, e se você abrir e deixar ele entrar, ele vai ceiar com você. Ele vai mudar tudo aquilo que está ali errado, ele vai tirar as coisas de lugar. Se você dá liberalidade ao Senhor, ao Espírito Santo, ele age na sua vida. Em Colossenses capítulo 1, no verso 19 ao 23, diz que pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, de Jesus, reconciliasse contigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aleluia. É a consciência querendo te pegar, falando, não, que isso, você vai de novo lá. Tem muita gente lá naquela igreja, vai ficar olhando de olho virado para você, de olho torto. Você vai lá mesmo, né? Não, mas hoje eu vou, acordei animado, o Senhor tocou em mim, vou lá naquela igreja. Não, mas por que você vai lá? Você passou lá, o irmão nem te cumprimentou. É o diabo minando, colocando coisas na minha mente. Por isso que a palavra diz aqui no verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas o Senhor, ele pagou o maior preço pelo seu sangue. Foi na cruz onde eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi naquela cruz que ele pagou o maior preço. Foi naquela cruz que ele nos livrou do poder do pecado. Foi naquela cruz que ele teve esse o motivo da nossa reconciliação através de Cristo. E nós somos livres de qualquer acusação do diabo. Em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23 diz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, e sem se afastarem da esperança do evangelho, de que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Que nos apresentemos ao Senhor livres de qualquer acusação, desde que existe aí uma condição. Porque o diabo, ele está todo o tempo querendo tragar a sua igreja. É o nosso acusador, é o nosso adversário. Ele fica sempre tentando imputar alguma coisa para que você fique com a sua consciência pesada, a sua mente desfalecida, de forma que você fica anestesiado e esquece que existe alguém que é por você, que está em você, que mora em você, é alguém que morreu naquela cruz e vive eternamente. E essa reconciliação nós temos apenas com Cristo. Ele reconciliou a gente com Ele. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Aquilo que passou, passou. Aquilo que ficou para trás, ficou. Todas as coisas se tornam novas quando eu estou com Cristo Jesus na minha vida. Eu não aceito mais a acusação do diabo. Eu não aceito mais palavras vindo contra nossas vidas, contra a minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Terceiro, foi na cruz o motivo da nossa salvação. Em Efésios capítulo 2, no verso 8 a 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. E foi na cruz aquele motivo da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Se fosse por méritos, teríamos fatidicamente perdido a salvação. Não é por obras, é pela graça, é mediante a fé.
E o Senhor a cada dia Ele vem acrescentando um pouco mais na nossa vida. Você fala: Senhor, usa-me, enche-me, transforma-me. Ah, Deus querido, eu quero ser um farol sim para outras pessoas. Enche a minha vida, Senhor. Ele vem te usando a cada dia, Ele vai acrescentando cada vez mais a você, de maneira que você vai falar coisas que você nem sabia que poderia falar, porque é Ele que te capacita todos os dias, é Ele que te enche todos os dias, e você pode pregar a palavra do Senhor, porque Ele toca nos seus lábios, assim como Ele fez com Isaías, quando um anjo do Senhor pegou uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. O Senhor pode fazer conosco. Então não diga eu não sou capaz, diga eu posso, eu creio, porque o Senhor Ele está conosco. É você pedir a ajuda do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que o Senhor que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Então tudo que você tiver que falar, fale na presença do Senhor, porque com a sua boca confessará que Jesus Cristo Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse ao Senhor. A salvação, ela é um plano de Deus, um plano, é um projeto eterno que o Senhor já tinha pensado em mim e em você. O diabo, ele pensou que tinha acabado com os projetos do Senhor quando Adão, ele comeu do fruto e fez aquilo que não era permitido fazer, mas o Senhor já tinha pensado em nós antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha pensado na gente. E se a gente ficar pensando com a nossa mente, falar: mas o Senhor já sabia que o Adão iria pecar, mas por que o Senhor não impediu que Adão comesse daquele fruto? Por que Ele não anulou a ação da serpente sobre a mulher? Porque Deus, Ele não quer marionetes. Ele não quer pessoas que façam ali porque Ele está comandando. Não, nós somos livres. Nós somos livres do livre-arbítrio. O Senhor quer que você o sirva, e sirva de coração, que você o sirva com a sua alma, a sua vida. Você não saiu da sua casa para cá obrigado, não. Você teve a sua vontade de levantar, se banhar e vir nesse caminho, chegar aqui e adorar ao Senhor. O Senhor, Ele já pensava em nós. Em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 9 e 10 diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos, Ele já pensava em mim e em você. Ah, o diabo não tem poder, não. O diabo ele já sabe o destino dele. O diabo, ele já sabe o destino dele. Ele sabe que ele vai ser esmagado. Ele sabe que ele, pelo sopro da boca do Senhor, ele vai ser aniquilado. E ele quer o máximo de pessoas que ele quiser ali fazer, persuadir para que siga os caminhos dele, ele vai fazer. O diabo é um ser que tem muita persuasão, porque ele conseguiu enganar 1/3 dos céus, se voltar contra o Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que sabe todas as coisas. E o diabo, ele foi lançado no abismo, e ele tinha a porta, a chave da casa dele, que quando ele foi lançado no abismo, foi dado para ele a chave da morte e do inferno. Só que quando o nosso Senhor, Ele ressuscitou, nem essa chave Ele tem mais, porque o poder não está na mão do diabo, está na mão do Senhor Jesus. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do maligno, não, porque o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia.
Aleluia. E nós temos essa oportunidade, nós temos esse livre-arbítrio. E se um dia a gente errar, e se um dia a gente se perder, a gente sabe de onde é a nossa casa, a gente sabe de onde é que a gente vem. Ah, Deus, é muita coisa, Pai, eu não aguento mais, é tanta coisa na minha cabeça, é tanta preocupação, é tanta luta, eu não sei se eu vou conseguir. Aí se você fala essa palavra, você pode, num momento assim, olhar para o céu e dizer assim: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O meu Senhor, Ele não deixará que este problema vai me fazer sucumbir, não. O meu Senhor, o Deus da minha vida, vai fazer que eu vá adiante e passe por esse caminho. E se o diabo ele tenta imputar nas nossas mentes que nós não somos capazes, que nós não podemos nada, você é o menor da tua casa. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar a salvação. Ele veio para nos dar a salvação. Foi na cruz o motivo da nossa vitória. Jesus, Ele morreu naquela cruz e Satanás, ele não pode fazer nada contra você. Ele não pode tocar na sua vida. Ele não pode simplesmente você falar: ah, mas eu estou sendo tentado, o maligno está tentando em mim. Peça ao Senhor, porque você é alguém que foi marcado pelo sangue de Cristo. Assim, da mesma maneira que os umbrais eles eram marcados com o sangue do Cordeiro, para que quando passasse ali o anjo e aquela casa, aqueles que estavam naquela casa, eles não eram tocados. Da mesma maneira, eu e você temos a marca de Cristo em nós, que o maligno, quando ele vem, ele bate nessa hora para essa marca, ele vai embora, porque nós somos marcados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A cruz do Calvário não é lugar onde Jesus desfalece. A cruz do Calvário não é o lugar onde Jesus esmaga a cabeça da serpente. A cruz do Calvário é um lugar onde Jesus esmaga a cabeça da serpente. Aquele projeto eterno do Senhor sempre esteve nas mãos, o controle nas mãos do Senhor. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus diz que a partir de hoje você é o meu servo, o maligno não pode tocar na tua vida, aquele que crê em mim está debaixo do sangue, está guardado pela minha proteção. Pela proteção do Senhor nós somos guardados. Aleluias. A cruz do Calvário é o lugar contra o poder das trevas, é a vitória do Senhor contra o poder das trevas. Aleluia. Jesus venceu por você. Em Romanos capítulo 16, verso 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E o diabo ele já sabe disso. Ele já está condenado. Ah, o Senhor vai esmagar debaixo dos nossos pés o inimigo. No dia da glorificação da igreja, no dia que a igreja for posta para reinar com o Senhor, Ele tem todo o poder das trevas será esmagado, e eu e você reinaremos com Cristo. Eu e você estaremos junto com Ele. Desde que mantenhamos nossas vidas santas, irrepreensíveis e inculpáveis na presença do Senhor. Às vezes eu fico imaginando, pastor Paulo, eu fico imaginando lá no céu. Um dia eu chegar no céu, falar: Senhor, dá minha asa aí. Eu já fico treinando aqui. Dá minha asa aí, Senhor.
Agora me dá uma espada. Eu não quero ficar aqui no céu sem fazer nada não. Tem que trabalhar, Senhor. E agora? Vai aonde? Vai naquele lugar. Vai lá, pega. Ela que está afligindo tal pessoa. Vai, vamos lá guerrear. Vamos ficar parado não. Deixa eu pegar minha asa aqui. Vou voar como as asas do vento. Como águia voarei. Eu fico viajando quando chegar o grande dia. Porque é lá que eu quero estar. Nós não estamos aqui nessa terra. Essa terra não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós já sabemos aonde é o nosso lugar, qual é o alvo que nós vamos atingir. E tem algo preparado para nós. A salvação é a graça do Senhor, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Aleluias. Estou indo aqui para finalizar. Portanto, a crucificação do nosso Senhor não foi sinônimo de derrota, vergonha e morte, mas de vitória sobre o poder do mal. Por isso a sua crucificação jamais deve sair da nossa pregação. Por isso a crucificação do Senhor jamais deve sair dos nossos lábios quando nós professarmos ao Senhor, porque nós não temos mais um Deus que está ali no madeiro, pregado, crucificado ali com sua cara triste. Não, o nosso Cristo ressuscitou. Ele não está lá mais ali naquele madeiro, Ele está vivo e vive para sempre. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, verso 8, 11 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele veio nos livrar do poder do pecado. Verso 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Verso 11: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante de quem recebemos agora a reconciliação. Ele é o motivo da nossa reconciliação. A morte de Cristo, a morte de cruz, é a pior sentença que alguém poderia sofrer naquela época. Em Roma existiam 4 penas capitais. Em quarto lugar, a pena capital que a pessoa poderia sofrer se chama decolatio, que significava que a pessoa ia ser degolada. Ela sofreria ali um tempo, ia para aquele local e era decapitada. Passava ali o sofrimento dela. Em terceiro lugar, o damnatio ad bestias, que significa ser lançado perante animais selvagens para ser devorado vivo. Era uma outra pena capital. Se nós lembrarmos disso, lembramos de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Quando tramaram contra ele, ele sofreu ali a terceira pena capital, mas só que o Senhor fechou a boca dos leões, para que não fosse contra Daniel. Em segundo lugar, o crematio, era ser queimado vivo. Era uma das penas capitais de Roma, onde os cristãos que professavam ao Senhor Jesus, diz a história que eles eram pendurados, e vinha alguém, tacava fogo nessa pessoa, ela pegava fogo ali até a morte. Essa era a terceira pior. A segunda pior morte. E a primeira e mais terrível de todas era a morte de cruz. Porque carregava a sua cruz. E a pessoa era levantada e ela ficava à vista de todas as outras pessoas. E todo mundo que passava por aquela cruz
Diz a palavra do Senhor que eles maneavam a cabeça, quer dizer o quê? Eles balançavam a cabeça, dizendo: essa pessoa está ali, e ia embora. E o nosso Senhor, Ele foi levantado naquele madeiro, onde muitas pessoas viram Ele, que Ele estava ali, e passavam e meneavam a cabeça. Ele está ali. Não é Ele que dizia que destrua esse templo, eu reconstruirei ele em 3 dias? Desce daí se és filho de Deus. E o Senhor estava ali recebendo insultos, mas mesmo assim Ele ama o povo, Ele ama aquelas pessoas. Em João capítulo 19, 32, 34 diz: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água, porque já estava se aproximando o sábado. Então o soldado fez a conferência: será que ele está morto mesmo? E com isso o Senhor esvaiu todo o sangue que tinha nele, sangue e água. Ele se entregou inteiramente por nós. Ele se derramou inteiramente por mim e por você. Ele se entregou como um cordeiro, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Mas assim, quando aquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de reconciliação, ele falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Aí o Senhor fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A reconciliação daquele homem, se nós pegarmos a nossa mente natural, podemos dizer: mas esse homem, será que ele foi um estrupador? Ele foi alguém que matou muita gente? Será que ele causou muito mal a outras famílias? E como assim ele vai estar no mesmo lugar que eu estou aqui também, indo para a igreja, seguindo os caminhos, o evangelho do Senhor, guardando os mandamentos, e esse homem também vai estar lá? Por isso que é o amor do Senhor, não é nós. O amor do Senhor, Ele nos constrange. É o amor do Senhor pelas nossas vidas, porque Ele não olha para o seu pecado, Ele não olha para o erro, Ele olha ali: a esse homem eu amei, por esse homem eu morri, e você vai estar comigo no paraíso. Nós temos essa oportunidade, porque a salvação, ela é pela graça. Isso é dom de Deus, e esse é o nosso Deus. Peço aos irmãos, fiquem em pé. Aí você pega a sua Bíblia agora, abra em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5. Vamos ler do verso 2 ao verso 9. Aleluia. A palavra diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi um cordeiro que parecia até estar do morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E a sua oração, quando você faz a oração ao Senhor, ela não é perdida, não. A sua oração, ela é aqui, ó, o ouro cheias de incenso. A sua oração está numa taça de ouro, cheia de incenso, lá com o Senhor. E no tempo certo, a sua oração, ela vai ser atendida. Ah, mas aquela pessoa, ela já foi embora, e agora, será que vai ser atendida porque ele morreu? Ela é atendida. Eu sou fruto de oração. A minha família é fruto de oração. A minha avó morreu com 54 anos. E ela orava por nós. Ela orava por nós. Muito. Minha avó materna. Minha avó materna, Marina, minha avó materna, morreu com 54 anos. E ela orava pela gente. E a oração dela faz efeito. A oração faz efeito. Você ora pelo seu filho, você ora pelo seu marido, você ora pelo seu ente querido. Não desista de orar, porque a sua oração, no tempo determinado, ela vai atingir ali o alvo. E diz a palavra: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi naquela cruz aonde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus.